sua roupa pudesse falar, o que ela falaria do teu relacionamento com Deus? Estamos vivendo numa época em que as pessoas estão banalizando as vestimentas. E esse vídeo é feito para as cristãs, os cristãos, as pessoas que servem a Deus, que têm amor pelo Senhor, que entregaram a vida ao Senhor, mas que talvez por uma falta de instrução, uma falta de entendimento, às vezes até uma resistência no coração, às vezes ainda não converteu o seu guarda-roupa, e a gente vai falar sobre a importância de você converter também a sua forma de se vestir para Deus, converter o seu guarda-roupa. Por que isso é importante? Você já se perguntou sobre isso? Porque a gente vê na história do cristianismo uma preocupação tanto de homens quanto de mulheres de estarem se vestindo de forma modesta, de forma discreta para o Senhor, e isso se refletia na forma como uma pessoa levava a sua fé. Então era muito comum até alguns anos atrás as mulheres, até na igreja católica, irem com um véu sobre a cabeça. Era muito comum a pessoa que se convertia, ela deixava de usar roupa curta, ela deixava de usar roupa decotada, mas em algum momento isso foi se perdendo, e hoje em dia a gente vê com muita frequência as pessoas se convertendo, mas o guarda-roupa não muda. Muda algumas coisas na vida, mas o guarda-roupa não. E uma coisa muito importante que pode ser uma reflexão do porquê isso aconteceu é porque a gente via muita hipocrisia. Muitas vezes a pessoa se convertia, ia para a igreja, mudava radicalmente o guarda-roupa, mas o coração da pessoa não mudava. Então ela continuava fazendo coisas escondido, encoberto. Então só a família dela sabia o tanto que ela era ruim, o tanto que ela não tinha mudado. Os parentes, os vizinhos, as pessoas sabiam que aquela pessoa realmente não tinha se convertido. Mas quando ela ia para a igreja, ela botava a roupa mais coberta, a roupa mais certinha, que não mostrasse nada. Então isso causou uma aversão, muitas vezes, a esse tema de roupa, e muitas vezes as pessoas focaram então no eu tenho que mudar o meu coração, e o restante Deus não se importa. Mas será que Deus não se importa mesmo? A gente vê na Bíblia muitas histórias em que Deus se importa sim com a vestimenta. E a primeira história aqui em que Deus se importa com a vestimenta acontece justamente no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva decidem acreditar na serpente e eles decidem comer daquela fruta, eles percebem que estão nus, eles ficam com vergonha um do outro e eles fazem a primeira roupa que o ser humano inventou. Era uma folha de figo, que provavelmente ela só cobria as partes íntimas, porque a folha do figo ela é uma folha grande, mas ela não cobre muita coisa do corpo, a não ser que você seja ali um especialista em costurar folhas e fazer uma túnica. É muito provável que o Adão e Eva fizeram folhas só para cobrir a intimidade deles, que eram os órgãos sexuais, os seios, e ali provavelmente eles fizeram uma roupa assim, bem pouca roupa, bem curtinha, que só cobria mesmo as partes íntimas. Você já viu isso acontecendo nos dias de hoje? A pessoa com a roupa que só cobre as partes íntimas? Então Deus chega até eles e faz a primeira roupa santa, uma roupa criada por Deus. Então a gente pode pensar até que Deus criou ali a profissão de estilista naquele dia. Ele mata o cordeiro e provavelmente aquela roupa que ele faz cobre muito mais que aquela folha de figo. E é tanto que, com o passar do tempo, eles acabam adquirindo ali a habilidade de fazer roupas de lã. E aí Deus, ele se importa com a roupa do sacerdote. O Arão, quando é escolhido ali para ser o sacerdote, ele ganha uma roupa especial. Então era uma roupa bonita, que tinha pedras que simbolizavam coisas, ela tinha franjas, ela tinha cores. Então Deus, ele se importa sim com a vestimenta, e ele fala sobre isso na Bíblia, e é isso que a gente vai ver hoje. Se a forma que a gente está se vestindo é uma forma que glorifica a Deus ou não. Deus, ele não quer que você ande feia. A intenção de Deus não é que você ande desajeitado, não é que você ande de qualquer forma. A Bíblia fala em Isaías 61, no versículo 10, o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Deus, ele não se importa de você querer se vestir com a roupa bonita, com a roupa ajeitada. Ele mesmo fala aqui: olha, eu vou vestir vocês com uma roupa de salvação, um manto de justiça, da mesma forma que o marido se atavia para a noiva se arruma toda para o marido. Se ele achasse errado uma noiva se arrumar para o marido, ele não ia colocar um versículo desse. Ele não ia falar que ele vai te vestir da mesma forma
que uma noiva se veste para um casamento. Como é que uma noiva se veste para um casamento? Ela se arruma, ela se perfuma, ela coloca uma joia, ela faz uma trança no cabelo, ela se sente bonita. E o noivo da mesma forma. Tem outro versículo que fala o seguinte: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, mais uma vez aqui uma referência em que Deus fala da sua noiva como uma noiva arrumada para o seu marido. Então, Deus não se importa de você querer ficar bonita, minha irmã, de você querer ficar bonito, meu irmão. Mas existe sim uma forma que glorifica Deus e uma forma que você envergonha o trabalho de Deus na sua vida. Vamos começar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do 9 ao 10, fala: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. Então aqui está falando que uma forma que agrada a Deus que você se vista é você se vestir de forma honesta. O que é se vestir de forma honesta? Com pudor e modéstia, como fala o versículo. O que é se vestir com pudor para você? O pudor, gente, significa você não mostrar mais do que precisa. Você se vestir de uma forma discreta, de se vestir de uma forma que não explore a sexualidade do seu corpo. Mas, infelizmente, a gente vê hoje uma falta de instrução, uma falta de bom senso, especialmente e infelizmente mais nas mulheres, porque as mulheres elas se importam mais com essa questão da aparência, da beleza. Então a gente vê muitas mulheres usando roupas que elas não são modestas, elas não são roupas com pudor, não são roupas honestas. Uma roupa honesta é uma roupa de alguém que ela não trabalha com a lascívia, uma pessoa que não tem parte com a imoralidade sexual. E quando ela sai de casa, ela cuida com o que ela vai estar mostrando, se ela vai estar mostrando demais. E o que a gente vê hoje em dia? A gente vê as pessoas explorando demais os decotes, mostrando mais do que precisa. As pessoas mostrando as peças íntimas nas suas roupas muito apertadas, marcando demais. Sutiã mostrando, sutiã é uma peça íntima, ela é uma peça que é só para você e no máximo seu marido estarem vendo, não é para todo mundo está vendo sua peça íntima, sutiã, uma parte da sua calcinha, uma parte da sua cueca. E hoje em dia, às vezes até dentro da igreja, as pessoas perderam a noção de como que se veste. Na igreja, como que você vai se vestir? O que você vai fazer na igreja? Você vai glorificar a Deus, você vai adorar o Senhor. Então, quando você chega lá na igreja, o foco é para Jesus, não é para você. Toda a glória vai ser para Deus, porque você vai para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Mas quando você bota uma roupa decotada, você está chamando a atenção para você. Quando você coloca uma roupa que tem as costas muito nua, as costas ali mostrando aquela linha das costas. A mulher, gente, é sensual, é bonito de se ver o corpo da mulher. Então chama muita atenção. Vai estar num lugar que o foco está nas suas costas. Então você vai lá, senta na igreja, e aí o irmão que está atrás, a irmã que está atrás, ela tem que se concentrar muito no culto, porque as suas costas estão ali, ó, brilhando e tirando o foco de Jesus para as suas costas. Às vezes a pessoa vai com a roupa short curto para a igreja. Gente, em que momento em que a gente perdeu a noção das coisas? Porque o short também, gente, existem lugares para você vestir uma roupa. Um short ele combina com um clube, ele combina com um clube de banho. O short não combina com o ambiente de igreja justamente porque você não quer chamar atenção para suas pernas. Mais que você possa dizer, mas eu sou tão magrinha, quando eu coloco um short assim, não fica aparente. Mesmo assim, fica aparente, as suas pernas estão aparentes. Quando a gente senta, o short tende a levantar, a saia tende a levantar, então tende a mostrar muito mais do que já está mostrando. Então, gente, short não é lugar para você ir para a igreja de short, nem homem, nem mulher. Não é uma roupa adequada para você estar indo na igreja. Existem roupas de usar dentro de casa, existem roupas para você ir para a igreja, existe roupa para você ir para um clube de banho, e tudo isso a gente precisa de sabedoria de Deus para saber por que a gente está usando aquela roupa. Porque também tem outra coisa, tem gente assim que vai na igreja, ela vai muito bem vestida, modesta na igreja, mas fora da igreja a pessoa se veste de uma forma muito sensual, muito indiscreta.
muito indiscreta, sem modéstia, sem pudor. Então você ali não está glorificando a Deus também na sua casa. Então não é só assim, essa é a roupa da igreja. Você também tem que pensar que você é o templo do Espírito Santo. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala assim, ó. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. E a gente glorifica a Deus quando tudo que a gente faz é para que Jesus brilhe em nós. Então, quando uma pessoa olha para você, o que ela vê em você? Ela vê Jesus ou ela vê um seio à mostra? Ou ela vê uma calcinha à mostra? A polpa da bunda mostra, uma barriga à mostra? O que você está mostrando para a pessoa? A palavra de Deus mostra muitas vezes como a gente não deve ser pedra de tropeço para as pessoas. Imagine você tem um casamento que está ali por um fio. O casal está tentando segurar na última corda de fé em Deus e aí eles decidem dar aquela chance para o casamento deles e decidem ir para a igreja. Quando eles chegam lá na igreja, eles sentam atrás de uma irmã vestida toda sensual. E essa irmã é você. Essa irmã é você. O que você está fazendo ali? Fabi, mas eu não tenho nada a ver se o homem estiver olhando para mim. Você tem responsabilidade. O mundo fala que você não tem responsabilidade. Que é o seu corpo, suas regras. Mas lembra, você não é do mundo, você é de Deus. E quando você se torna uma pessoa de Deus, é seu corpo e as regras de Deus. E Deus fala para você não ser pedra de tropeço para as pessoas. É claro que se você é uma pessoa bonita, uma mulher bonita, um homem bonito, você vai chamar a atenção das pessoas. E isso você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle sobre as suas roupas, sobre a forma como você vai chamar a atenção com suas roupas. Porque as pessoas, especialmente as mulheres, têm um poder, sim, de atrair, de chamar a atenção, até ali de causar um sentimento numa pessoa através da roupa que ela tá. Qual é o sentimento que você tá passando nas pessoas que te veem? Você tá lá na igreja, ou você tá lá no seu trabalho, ou você tá ali conversando com um vizinho, com a vizinha. O que a sua roupa tá demonstrando para os outros? E aí a gente tem que pensar também que tem outro lado, que às vezes, muitas vezes a roupa que a gente tá vestindo, ela reflete uma insegurança que você tem. Muitas pessoas querem mostrar através dos seus seios, através da sua barriga, através das suas costas, das pernas, do corpo, que o seu corpo é bonito, que o seu corpo é atraente, porque na verdade por dentro você não se sente assim. Então você precisa de alguma forma de externalizar isso com o seu corpo. É um problema da tua alma. Você precisa entender qual é o teu valor. O teu valor, ele é o que o teu corpo fala de você ou o que Deus fala de você. Porque se você está ali desesperadamente tentando mostrar as suas partes íntimas, um decote exagerado, você está tentando mostrar mais do que precisa, você está tentando chamar uma atenção para você e você precisa pensar, por que eu estou tentando chamar a atenção dessa forma para mim? A Bíblia fala como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é uma mulher formosa que não tem descrição. Sabe o que é uma mulher formosa? É uma mulher bonita. A Bíblia está considerando aqui, ela está comparando uma joia formosa com uma mulher bonita. Você, mulher, você é bonita. Deus fez as mulheres com beleza. E essa beleza é comparada a uma joia preciosa. Independente do que falaram na tua vida sobre quem você é uma joia preciosa para Deus. Mas quando você se comporta de uma forma indiscreta, é como se você pegasse essa joia preciosa e colocasse no focinho de uma porca. O que o porco faz? Ele se esfrega na lama. Ele não sabe o valor de uma joia preciosa. Então você é uma joia preciosa numa lama. E é isso que a Bíblia está falando sobre a mulher que não tem discrição. E isso aqui ele é totalmente ligado também com a sua vestimenta e com o seu modo de se comportar. Cristãs, mulheres de Deus, existem roupas que vocês precisam evitar. Passar longe dessas roupas. Roupas que marcam demais o corpo de vocês, que deixam as partes íntimas marcadas. Isso não é uma roupa que glorifica a Deus. Isso é uma roupa que chama a atenção para o que você não precisa que chame a atenção. Aquele lugar que está chamando a atenção daquela roupa é para o seu marido, é para você, é para a sua intimidade. Aquilo não é para as pessoas estarem vendo o formato das suas partes íntimas. Existem roupas, mulheres, que marcam os mamilos.
E você precisa usar um sutiã, você precisa usar uma roupa que cubra os seus mamilos. Gente, pasmem, tem mulheres que estão na frente da igreja, tem mulheres que estão em reuniões espirituais ensinando para as pessoas com roupas mostrando os mamilos, com roupa que os mamilos estão aparentes. Aonde você acha que está chamando a atenção? É para Jesus ou é para os seus mamilos? Então, quando você vai vestir uma roupa, você precisa colocar um sutiã. E não é qualquer sutiã, é um sutiã que não marque os seus mamilos. É um sutiã de bojo para não marcar, porque ali você não chama a atenção, porque tem os tecidos que eles marcam. Se tiver mais frio, vai marcar. Se você estiver na água, vai marcar. Então preste atenção, vai entrar na água. Você sabe que você vai participar de alguma situação que você vai entrar na água. Usa um sutiã de bojo que não marque o seu mamilo. Não usa roupa branca, porque marca suas roupas, marca suas partes. Homens, não usem shorts que levantem, que dê pra ver tudo. E existe, gente, o bom senso. Deus deu bom senso pra gente usar o bom senso. Existem também roupas que elas aparentam serem roupas modestas, serem roupas discretas, mas não são. Por exemplo, roupas que têm transparência. Tem roupas assim que são super cobertas, cobre os braços, cobre aqui em cima, mas as costas são transparentes, fica o sutiã todo mostrando. Aí você vai nos lugares, não só na igreja, em qualquer lugar que você for, tá todo mundo vendo seu sutiã. E a gente vê que essas roupas são roupas que não glorificam o nome do Senhor. Então a gente precisa converter o nosso guarda-roupa também. Sabe o que é converter? Antes eu pensava dessa forma, mas agora eu vou mudar o rumo do que eu estou pensando. Eu não preciso chamar atenção para mim. A minha atenção tem que ser para Jesus. E tira da sua cabeça se você pensa que uma roupa discreta é uma roupa feia. Vou te falar, é o contrário. Roupas que são mais cobertas, roupa com tecidos mais encorpados, roupas que mostram menos, elas tendem a ser mais elegantes, mais bonitas e te deixarem mais bem vestidas. Então, se a tua intenção é ficar bonita, aposte em olhar como que são as roupas mais cobertas. Como que são as roupas mais fechadas? Você vai ver que tem muitas opções de roupas bonitas, que tem muito mais a ver com a qualidade do tecido, a qualidade do corte, do que necessariamente a quantidade de roupa, a quantidade de tecido que mostre e o que não mostre. A Bíblia fala: assim não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então, preste atenção, se a tua roupa ela não está sendo um tropeço para a pessoa que está do seu lado, se ela não está sendo um motivo de escândalo. E escândalo significa você afastar alguém de Jesus. A tua roupa, ela está afastando alguém de Jesus, porque é impossível não ser chamado a atenção para aquilo que você está vestindo. E tem roupas, gente, hoje em dia que elas parecem ser normais, elas são aceitáveis pela sociedade no geral, mas elas não são roupas para cristãs. Por exemplo, roupa de academia suplex, apertada, colada no corpo, como essa imagem que vocês estão vendo. Gente, essa roupa é extremamente sensual. E isso passa uma imagem tão sexualizada da pessoa que é uma coisa que é só para você ver no seu íntimo. Isso não é para as pessoas verem. Mas o que a gente vê quando você vai dentro de uma academia? Vocês sabiam que é difícil para um homem que quer levar Deus a sério ir numa academia? Porque muitas vezes lá na academia as mulheres se vestem mostrando tanto, marcando tanto, aí bota essa roupinha assim colada, e aí abre as pernas, fecha a perna, levanta a perna para cima. Homens, vocês que estão assistindo aí, deixa seu comentário, o que você acha quando você vai na academia e você se depara com esse tipo de vestimento? Qual é o sentimento que causa dentro de vocês? Tem alguma luta com isso? Então, o que a gente está provocando nas pessoas? A gente está provocando elas uma tentação, uma luta, uma batalha, um tropeço. Então, as nossas roupas precisam declarar como que está o nosso relacionamento com Deus. As nossas roupas precisam declarar Jesus Cristo. E essas roupas não declaram Jesus Cristo. Essas roupas declaram: eu estou desesperado, desesperada para chamar atenção para mim. São roupas que a gente precisa deixar para trás, no passado, no mar do esquecimento, onde a gente deixou os nossos pecados, onde deixamos a nossa velha vida, onde deixamos o velho eu. E quando a gente desce nas águas do batismo, a gente sobe uma nova pessoa, com a mente todos os dias transformada. De repente, você que está assistindo aqui, já faz tempo que você anda com Deus, já faz tempo que você se batizou, mas ainda falta algumas coisas mudar na sua vida. E quem sabe esse vídeo chegou para você agora, para que você tenha mais um passo na direção de Deus. E além de mudar coisas do caráter, coisas de não mentir, não roubar, que você possa também dar um passo além
com as suas roupas. Outra roupa que você deveria evitar é o cropped, que hoje em dia as mulheres têm usado largamente até dentro da igreja. Gente, essa roupa, ela não cobre a sua barriga. A barriga da mulher chama atenção. Ela é fininha, ela é bonita, ela é acinturada. O que vai chamar atenção quando você for para a igreja? Que você levantar suas mãos para o Senhor, para glorificar o nome dele, e a tua barriga fica mais à mostra ainda com cropped. Ah, Fábio, mas o meu cropped ele é assim, ó, coladinho na calça. Mas você não pode glorificar a Deus com liberdade dentro da igreja, porque se você levanta um pouquinho a mão e a gente sempre está se movimentando, ali vai mostrar. E você não precisa chamar atenção para o teu corpo, você chama atenção para Jesus Cristo. É ali que você deve querer que a atenção seja chamada. Eu quero deixar aqui um versículo para você refletir. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chamou para sermos santos. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. Você é uma pessoa separada por Deus. Você é uma pessoa que tem uma promessa do céu. Então você não é qualquer um. Como os nossos pais falavam, você não é que nem todo mundo. Você é como Jesus Cristo. Como que você acha que Jesus Cristo se vestia? Como que você acha que ele vestiria a filhinha dele? Então você é filha amada de Deus. Seja santa, seja santo, como Deus é santo, como Jesus é santo. Essa mensagem é para tocar o seu coração. Não é para te dizer você é menos amada, menos amado por Deus porque você tem se vestido assim. É para te levar mais próximo de Deus. É para te fazer dar um passo a mais na direção de glorificar o nome dele e trazer mais bênçãos, de testemunhos para sua vida, de conversões, de frutos. Isso vai fazer bem para você. Deixe essa mensagem tocar o seu coração. Não resista, não fique magoado, não fique chateado. Essa mensagem não é para te chatear, não é para te acusar. É para te mostrar o Evangelho, é para te mostrar a palavra de Deus, como todos os vídeos desse canal servem para mostrar e levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Se você não me conhece, meu nome é Fabiane Santos. Eu já deixo o convite para você dar o like se você gostou desse conteúdo, deixar o teu comentário aqui, o que você acha desse assunto. Você já passou por essa transformação da mente? No passado, você se vestia diferente do jeito que você se veste hoje? Deus falou com você sobre esse tema? Eu vou ficar bem feliz de ver teu comentário aqui. E se esse vídeo é útil, se você achou que é útil para alguém, você pode compartilhar e vai ser muito legal saber que ele chegou nos corações de outras pessoas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.